Sinta-se cumprimentados, eu sou o Marvin Matheus Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Direito Moçambicano. Bom, hoje vamos dar continuidade com o tema os crimes que provavelmente cometes todos os dias e não sabes, parte 2, pois já fizemos parte 1, onde falamos sobre 3 tipos legais: a questão de agiotagem, que consiste na prática de concessão de empréstimos com a cobrança de juros sem a necessária autorização da entidade competente. Falamos também da venda de terra, que configura o crime de burla, e falamos da devassa da vida privada, onde realizamos muito a questão do uso das redes sociais. E para a parte 2 deste tema, preparamos 2 tipos legais, mas gostaria de começar com uma pergunta. Já ouviram falar da máxima achado não é roubado? Ou na gíria moçambicana, apanhar não é roubar? Imaginemos as seguintes situações: circulas nas ruas e encontras um telemóvel, uma carteira ou mesmo dinheiro e decides apropriar-se desses bens que eu mencionei. Passas a ser proprietário? Bom, para respondermos a essa questão, devemos recorrer ao artigo 1323 do Código Civil. Passo agora a leitura. Aquele que encontrar animal ou outra coisa móvel perdida e souber a quem pertence, deve restituir o animal ou coisa a seu dono ou avisar este do achado. Bom, circulo nas ruas e eu encontro um telefone. A primeira coisa que eu devo fazer é restituir ao dono o achado, ou seja, entregar ao dono o bem que eu apanhei. Se não souber a quem pertence, deve anunciar o achado pelo modo mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as autoridades, observando os usos da terra sempre que os haja. Bom, na primeira situação, apanhei um livro, um telefone e devolvi ao dono, ou avisei. Mas nessa situação, eu conheço o proprietário daquele bem. Então surge uma outra situação na qual eu não conheço o proprietário daquele bem. Encontro um telefone e eu não sei dizer quem é o proprietário. Bom, nessas circunstâncias, o mesmo artigo dispõe que eu devo entregar a autoridades o achado. E entregado ao achado, o artigo 1323, no seu número 2, já dispõe o seguinte. Bom, eu entreguei, né, a autoridades porque eu não consegui ou não reconheci o proprietário daquele móvel. O que acontece depois? O número 2 do mesmo artigo já responde a essa situação. Passo a leitura. Anunciado o achado, o achador faz a coisa perdida, se não for reclamada pelo dono, dentro do prazo de 1 ano a contar do anúncio ou aviso. Bom, eu achei o telemóvel e dei à autoridade competente, porque não conheço o proprietário, e a autoridade anunciou. Depois de ter anunciado, o proprietário daquele bem não reclamou por este num prazo de 1 ano. Então, nessas circunstâncias, eu, o achador, passo a ser o proprietário daquele telemóvel, passo a ser o proprietário daquele bem ou animal que eu achei.
E o artigo 1323, no seu número 3, dispõe que, restituída a coisa, o achador tem o direito à indenização do prejuízo havido e das despesas realizadas. Prontos, apanhei o telemóvel, conheço o proprietário, sei dizer quem é, então eu tenho direito de indenização nos termos do número 3 do mesmo artigo, e o proprietário do telemóvel encarrega-se no pagamento das despesas que forem necessárias para o transporte. Por exemplo, eu apanhei o telemóvel, mas o dono ou o proprietário mora num bairro mais distante daquele em que eu achei o bem. Então, esses encargos todos serão respondidos pelo proprietário do bem, nesse caso. Bom, acho que agora já temos a noção daquilo que a máxima, o achado não é roubado. E é importante referir que, se não se levar em consideração os requisitos que eu mencionei, os requisitos previstos no artigo 1323 do Código Civil, este ato passa a se considerar crime nos termos do artigo 272 do Código Penal. Vou ler o número 1 do mesmo artigo, só para facilitar a compreensão. A apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada. Quem ilegitimamente se apropriar de coisa alheia, que tenha entrado na sua posse ou detenção por efeito de força natural, erro, caso fortuito, ou por qualquer maneira independente da sua vontade, é punido com as penas de furto mais atenuadas nos termos gerais. Já para a situação que mencionei, vamos ver no número 2 do mesmo artigo. Nas mesmas penas incorre quem se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que haja encontrado. Então, essa situação responde à questão do achado não é roubado, se não se verificar os requisitos, se não se colocar na obrigação de cumprir com aquilo que o artigo 1323 do Código Civil dispõe, então o tal achador será penalizado ou punido nos termos do artigo 272, número 2 do Código Penal. Bom, e a outra situação é a questão da bigamia, que também constitui um crime previsto no artigo 259 do Código Penal. Bom, para falarmos deste tipo legal, temos que ter em conta o conceito de casamento. O casamento, segundo a lei, é a união voluntária e singular entre um homem e uma mulher com o propósito de constituir uma família mediante comunhão plena de vida. Então, o casamento é mais ou menos isso, a união de duas pessoas de sexo oposto. Infelizmente ou felizmente, o Estado moçambicano não reconhece o casamento ou a união de duas pessoas do mesmo sexo. Bom, dito isto, é necessário também referir que a família, como a Constituição da República dispõe, é a base da sociedade e a mesma cria garantias que protege a família. Bom, o crime de bigamia é o crime contra a família. O direito de família moçambicano é caracterizado por ser monogâmico, ou seja, não se admite, não se reconhece a questão de contrair-se o segundo casamento. E vemos isso no artigo 259 do Código Penal, que dispõe que quem, sendo casado, contrair outro casamento,
sem que se ache anulado ou dissolvido o primeiro, comete o crime de bigamia, punido com pena de prisão até 2 anos e multa. Então, a lei de família dispõe que existem 2 formas da dissolução do casamento, que é a questão de morte ou então o divórcio. E aqui também faz-se a menção do casamento anulado. Então, se não se verificar essas situações e o indivíduo contrair outro casamento, este incorre o crime de bigamia. Não confundam o crime de bigamia com a poligamia. São 2 figuras diferentes. Mais em diante, em direito de família, iremos estudar, né, os tipos de casamento. Temos casamento civil, religioso, tradicional. E quando se fala do casamento civil, estamos a falar de um casamento transcrito, este que não admite ou que a lei impõe que não é possível, não é legal contrair o outro casamento. Então, a poligamia já é uma realidade, já é uma figura bem distinta dessa. Se a pessoa for casada e envolver-se com a outra ou estar numa união estável, esta pessoa não incorre o crime de bigamia, porque nós estamos aqui numa situação de contrair-se no casamento, a não ser aquelas questões de adultério que podem ser usados como fundamentos para a questão de divórcio litigioso, por aí em diante. Então, chegado daqui, coloco o fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Continuem acompanhando o canal. Se é novo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, críticas construtivas, sugestões de temas que gostaria que fosse debatido no canal. E o mais importante, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que seja notificado da publicação dos vídeos novos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até o próximo vídeo.